Boa tarde a todos. Começo por. Nós vamos ter agora este painel, cujo título genérico é Património, Recursos e Turismo. Eu gostaria de cumprimentar o Centro de Estudos Ibéricos por mais esta organização e todos os meus colegas que participam nessa organização e agradecer o convite. Queria cumprimentar todos os participantes ativos, quer os de lá do Atlântico, quer os lá de cá do Atlântico, entre Portugal, sobretudo Portugal e Espanha. Nós vamos ter 4 comunicações, eu não sei se estarão presentes todos. O potencial geoturístico da área de proteção ambiental no Cariri Paraibano, para Brasil, por Marcos António Vieira Dias, que está presente. Depois temos produtos de qualidade e turismo, a aproximação à realidade da Raia Central Ibérica. O Celso Lopes, que eu não sei se está presente, não tenho indicação da sua presença. Depois, espaços públicos de lazer e turismo, um recorte às margens do Rio Paraná, Brasil, da Renata Maria Ribeiro e do meu colega e amigo Messias Modesto Passos, que julgo que está presente. E depois a gestão da comunicação digital como fator promocional do enoturismo e dos territórios vinheteiros, com a Catarina Isabel, da Universidade da Beira Interior, que julgo que está presente fisicamente, portanto, aí no Centro de Estudos Ibéricos. Se estivessem de acordo, eu iria dar cerca de 10 minutos a cada um dos participantes. Neste painel, que julgo que tem aqui um trinómio comum, que é o território, o turismo e o desenvolvimento, no sentido mais lato da palavra desenvolvimento, e, portanto, eu começaria por dar a palavra ao Marcos António, e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também, boa tarde a todos. Me ouvem? Sim, muito bem, eu ouço. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Do slide? Sim. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Do começo. Pronto. Enfim, boa tarde a todos, mais uma vez. Me chamo Marcos, sou aluno do mestrado da Universidade Federal da Paraíba, no Brasil, e vim apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa que fiz na iniciação científica na graduação no ano passado, que tem como título a avaliação do potencial geoturístico da área de proteção ambiental do Cariri Paraibano, que foi realizada no Brasil. Bom, as atividades de turismo ela têm crescido consideravelmente no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério do Turismo no Brasil, em 2019, cerca de 6,3 milhões de pessoas visitaram o Brasil. E como eles visitam, acabam também desenvolvendo algumas áreas. Essas áreas, elas acabam sendo desenvolvidas porque as visitações acabam tendo ali um lucro e um valor econômico. Então, dessa forma, diversos setores também, eles acabam... Deixa eu diminuir aqui minha tela. Eles acabam também tendo vários impactos nas visitações, sejam esses setores, centros históricos, praias, museus, e outros locais também que apresentam até também feições físicas da natureza, como é o caso do geoturismo, que é uma atividade que tem tanto objetivo preservar a área, como também o visitante ele aprender como se formou aquela geoforma ali. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa ela foi realizada numa área de proteção ambiental que está situada no Cariri Paraibano, que é uma área com extremos condições de baixa vulnerabilidade social. Uma das cidades lá, por exemplo, Cabaceiras, São João do Cariri, Boa Vista, é uma das cidades que menos chove no Brasil, então acaba tendo ali também questões de muita vulnerabilidade social. Então, como o local ele apresenta o potencial geoturístico, que a gente vai conseguir identificar na pesquisa, é de valor importante, né, de muita importância para que venha desenvolver aquela área, aquelas pessoas venham ter emprego e gerar lucro para aquelas comunidades, para aquela comunidade. Então, o presente trabalho tem essa característica de avaliar esse potencial geoturístico dessa área. Então, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar o potencial geoturístico da área de proteção ambiental, tal como identificar todos os pontos de interesse geoturístico, avaliar o desenvolvimento, se já existe uma atividade de geoturismo ou não, e como está sendo, e propor estratégia para o desenvolvimento local dessa área. Marcos,
Bom, Marcos, peço desculpa. oi. Estamos aqui só com uma dificuldade. Não se importa de pôr em modo de apresentação, por favor. Peço desculpa, professora Fernanda, só que nós não estamos aqui a conseguir ver bem. Não estão me escutando? Estamos escutando, é só colocar o PowerPoint em modo de apresentação, que é para termos o ecrã completo. Se conseguir. Sim. Ok. Eu acho que tem que sair e entrar de novo. Pelo menos acho que o PowerPoint bloqueia aí alguma coisa, tem que sair a partilha de ecrã, colocá-lo em modo de apresentação para ter o ecrã completo e depois partilhar novamente. Foi? Não sei, ali ao fundo, no canto inferior direito, tem um símbolo de apresentação. Veja se consegue. Aqui. Isso, é, exatamente. Veja lá. Ele não partilha. Oh, partilha, não. Foi? Não. Não, eu acho que ele vai ter que sair, partilhar, vai ter que sair, tirar a partilha de ecrã primeiro e quando for apresentar tem que pôr logo um em grande. Está a perceber? Deixa eu tentar aqui outra vez. Tem que ser o computador, tem que ser o ecrã todo partilhado. Alô, Marcos? Eu não estou conseguindo. Parou aqui a tela e não está saindo. Não, fica tranquilo, faz assim, ó. Desliga tudo e entra de novo como palestrante. É mais fácil porque o PowerPoint travou, entendeu? Tu vai ter que sair, fechar tudo e entrar de novo. Pedir acesso de novo. E aí já entra no modo apresentação, F5. Ok. Professora Fernanda, peço desculpa, mas nós não estávamos mesmo a conseguir ler aqui a apresentação. Precisávamos de colocar maior. Vamos ver se agora vai, não é? Sim. Sim. Deixa eu vir compartilhar minha tela. Vocês conseguiram ver minha tela? Não, né? Não. Continua igual. Está na mesma. Deixa eu ver a apresentação do começo. Continua igual também, não é? Sim, se calhar não se consegue, pronto. Eu sugeria que se não conseguir para continuarmos, porque de outra forma depois não temos tempo para os outros seus colegas. Ok. Se calhar é melhor continuar, Marcos, se não conseguir. Sim, eu acho que é melhor continuar. Ok. Continuando, então. Então, a gente parou na questão da metodologia da pesquisa, no qual ela teve 3 etapas. A primeira etapa consistiu em reunir os principais autores que falavam sobre geoturismo, geodiversidade, geoconservação e geopatrimônio, tanto no Brasil como também no mundo, e também aqueles autores que já trabalhavam a temática de geoturismo na área de proteção ambiental do Cariri paraibano. A segunda etapa ela consistiu-se em reconhecer a área estudada e a terceira etapa classificar todos esses pontos de interesse. A metodologia também, a gente utilizou a metodologia de Ziemo 2016 e Ziemo Figueiredo 2017, eles fizeram uma adaptação, que eles levavam em consideração o valor científico, o valor cultural, o valor estético, o valor de uso, subtraído pelo risco de degradação. Então, quando você quantificava toda essa área, você valora toda a área e acaba tendo ali um percentual. Nesse percentual, você coloca no esquema, que era somar todos esses valores e subtrair pelo valor de risco. Então, você teria aí o índice de aproveitamento geoturístico, de acordo com a metodologia deles.
Então, com isso, a gente viu que na área de proteção ambiental Cariri Paraibano já havia uma pesquisa feita pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais do Brasil, pela CPRM, e eles quantificaram 13 pontos. Quando a gente pegou todos esses 13 pontos, a gente colocou na fórmula, né, da metodologia, e obtivemos aí que desses 13 pontos, desses 13 geossites, apenas 10 tiveram um valor significativo para o geoturismo. Não quer dizer que os outros 3 eles não tivessem valor científico, né, valor para o geoturismo, mas eles tinham valor geocientífico. Por exemplo, o tanque de enclave de eurito, mistura de magma, ele tinha um grande valor científico, mas para o campo do geoturismo, ele não teve tanto significativo quando colocamos lá na tabela de valoração. Então, partindo aqui para as discussões, vocês não podem enviar as imagens, infelizmente eu não consegui trazer os slides para vocês, mas a gente tem algumas imagens aqui dos geocities. Por exemplo, o Lajeado de Pai Mateus é muito conhecido no Brasil, que é ele está situado no Plutão Bravo, que é um corpo granítico de quilômetros, que foi aflorado aí, tem várias feições. Os geossítios, na verdade, eles estão inseridos nesse Plutão Bravo, e as feições são magníficas, são diversas e muito conhecidas no Brasil. O Lajeado de Pai Mateus, por exemplo, ele é um dos mais conhecidos porque já teve novelas, filmes gravados e acaba ali valorizando a área, tendo em vista que está no semiárido brasileiro, né, no Nordeste, e acaba valorizando a área, e vários turistas do Brasil vai para aquele local conhecer as áreas a partir das gravações de filmes e minisséries, como já foi gravado. Então, partindo aqui para as conclusões, a gente identificou que a área de proteção ambiental do Cariri Paraibano ela tem um valor expressivo de aproveitamento geoturístico, que tem como desenvolver a área economicamente, trazendo oportunidade para as pessoas que não têm a oportunidade de emprego, tendo em vista que as cidades que estão localizadas na área de proteção ambiental são cidades pobres, que estão com alto nível de vulnerabilidade social e que têm como principal meio de renda a agricultura. E a área é um local que menos chove no Brasil, um das que menos chove no Brasil. Então, com a implantação, né, com a gestão, com o plano de manejo bem feito, poderia desenvolver aquela área ali e melhorar as qualidades. Também um dos investimentos que poderia ser feito seria tanto dos proprietários como também do poder político, né, dos políticos, eles investirem na logística, por exemplo, em asfaltamentos das estradas vicinais, que ligam os geossítios aos municípios, porque as estradas elas não são asfaltadas e acabam dificultando ali. Também a propagação por meios de comunicação, né, da área, nem todos os brasileiros conhecem esse geossítio, esse geoparque, nem todos os brasileiros conhecem, mas possui um grande valor cultural, científico para aqueles que conhecem. E, obviamente, né, propor e divulgar ali aqueles geossítios para que mais pessoas venham conhecer. Então, dessa forma, a gente finaliza com as referências que eu utilizei e os agradecimentos, né? Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando esse trabalho, espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao professor Rafael também, que realizamos junto essa pesquisa, e ao CNPq pelo financiamento que tivemos durante esses anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos, pela sua colaboração e pela sua comunicação, e felicidades para continuar o seu trabalho. Muito obrigado, professora. Eu não sei se o Celso Lopes da Universidade da Extremadura está. Penso Não, que não, professora, não, professora. O Celso Pronto, Lopes então não está. passamos à Renata, Sim. que tem uma comunicação em colaboração com o professor Messias Modesto Passos, Espaços Públicos de Lazer e Turismo, o recorte das margens do Rio Paraná no Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada pelo apoio na participação deste evento de grande importância, unindo aí vários países, tanto de língua portuguesa quanto outros, e pensamentos importantes aí para os nossos estudos. A apresentação está ok? Está rodando? Não, Não também? só ouvimos assim. Só a primeira tela? Não, neste momento só está a Renata a aparecer. Vamos ver aqui. Tem que fazer partilha de ecrã, Renata. Tem que fazer partilha de ecrã. Vamos ver aqui, deixa eu só finalizar a minha apresentação, então. Aqui eu não estou conseguindo mais nem mexer nele, hein? Terminar a apresentação, tela, modo de apresentação. E agora? Não. Não também? No Zoom tem que apresentar também.
no centro do Zoom, no próprio Zoom, tem lá um botão verde, Share Screen ou partilha de ecrã. Isso, é o Alt. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se dessa forma aqui ele vai. Talvez. Já foi, agora falta meter em modo de apresentação o PowerPoint. Ok, vamos ver, só vou colocar no primeiro slide. Deu certo? Sim, já está. Agora falta sim. só pormos aqui na televisão, aqui na sala, só um bocadinho. Ok, agora? Vamos ver Sim, se pode vai trocar. começar, pode começar. Tá trocando? Ok. Então, vamos lá. O meu trabalho, então, ele faz parte de um grupo, né? Um grupo de um projeto FAPESP, sob a coordenação do professor Messias, cujo título é Avaliação, Diagnóstico e Prognóstico das Obras Compensatórias e Mitigatórias da usina de Porto Primavera, aqui nos municípios da Raia Divisória São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui no município de Rosana, no estado de São Paulo, e trabalho aqui na Universidade Estadual Paulista, no curso de turismo, né? Então, trabalho com a questão dos espaços públicos de lazer para o turismo e faço um recorte nessa abordagem sobre os balneários que nós temos aqui no Rio Paraná. Alguns dados importantes fazem com que nós percebamos que, atualmente, no Brasil e também em outros países, né, há uma tendência de desenvolvimento do lazer, né, das atividades ligadas ao turismo, principalmente em relação ao turismo sol e praia, né? Então, esses são dados do Ministério do Turismo, de 2015 a 2019, que mostram índices bastante expressivos em relação a quantitativo de pessoas que vêm ao Brasil para o turismo de sol e praia. Entre outros, né, a gente tem o cultura, que é 12%, e essa prática do turismo sol e praia se mantém nesses 5 anos avaliados. Claro que tivemos a questão da pandemia agora, que as séries históricas ficam completamente distorcidas, né, por conta dessa falta de fluxo de movimento, mas acreditamos que 5 anos já em estatísticas constantes nos dão essa segurança em dizer que o turismo de sol e praia hoje é uma grande tendência no Brasil. Em relação ao clima e hidrografia no Brasil, né, a gente tem uma vasta hidrografia. A gente está falando aqui principalmente da hidrografia da bacia do Rio Paraná, né, que a gente tem vários municípios aqui. Ela é considerada a 9ª bacia hidrográfica no mundo, né, e o nosso clima tropical, né, é predominante em várias regiões. Aqui o clima é quente e úmido, e temos aí várias práticas de turismo, principalmente no litoral, com uma extensão territorial de mais de 8.000 quilômetros, e sendo descobertas a partir dos anos 2000, também as práticas em águas fluviais, né? Principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, que a gente tem visto essa prática. Aqui a gente está observando, né, a extensão da bacia do Rio Paraná, é de 4.500 quilômetros, é uma confluência aqui que vem com o Tietê, né? Nós temos balneários em Três Lagoas, nós temos balneários em Panorama, Presidente Epitácio, aqui nós temos o balneário de Rosana, temos o balneário de Anaurilândia e temos o município de Batayporã. Esses 3 municípios são a tônica do nosso trabalho, né? Sendo que os municípios de Rosana e Anaurilândia foram beneficiados por obras mitigatórias da CESP, né, da usina hidrelétrica Sérgio Mota, e o município de Paitaporã não foi contemplado, então ele não possui uma área, um espaço público para o lazer da população. Essa é a tônica do nosso trabalho. Observando aqui, a gente tem a montante do Rio Paraná, a usina hidrelétrica Sérgio Mota. Então, nós temos aqui o balneário de Anaurilândia, né, construído com esses recursos das obras da usina Sérgio Mota. Temos aqui o município de Rosana, né, aqui
o distrito de Primavera, o município de Rosana, o balneário de Rosana fica na Jusante, e o município de Batayporã, o Porto São Francisco, fica também a jusante do Rio Paraná, já do lado do Mato Grosso do Sul, né? Então, nós podemos perceber que nós temos uma vasta área, principalmente na região, no estado do Mato Grosso do Sul, completamente com uma margem, né, já alterada por conta do enchimento do rio, uma área bastante degradada, porque são áreas rurais e principalmente com a produção de gado leiteiro, então a gente já não vê uma mata de proteção das margens, apesar de termos as legislações pertinentes em relação a isso, e aqui a gente percebe essa área já um pouco mais preservada, por conta de ser o leito do rio, leito natural do Rio Paraná, né? Aqui nós temos uma margem do Rio Paraná, vista pelo lado de Batayporã, né? São imagens muito agradáveis, lugares muito interessantes para se visitar, mas sem nenhuma infraestrutura para o visitante. Então, a gente sabe que a população dessa região, ela tem várias dificuldades em relação ao lazer, né? O Mato Grosso do Sul, praticamente naquela região, nós só temos o balneário de Anaurilândia, que é onde as pessoas podem fazer esse lazer de sol e praia. Aqui nós temos a divisa entre o Porto São José, que fica no Mato Grosso do Sul, no município de Batayporã, e essa visão que vocês estão vendo já é a cidade de Porto São José, no estado do Paraná, né? Essa cidade, se vocês observarem aqui, a gente vai ter um balneário, e é por onde muitos das pessoas que buscam o lazer de sol e praia encontram nas atividades. Então, a gente tem uma dinâmica territorial, né, onde há uma margem interessante de atividades que podem ser desenvolvidas atividades de lazer de sol e praia, mas no município de Batayporã não há esse planejamento. Então, os munícipes têm que buscar alternativas tanto em Porto São José quanto Rosana e Anaurilândia. Aqui a gente tem uma margem, né, do Rio Paraná, no município de Batayporã, a gente percebe degradações, né, áreas em que as pessoas utilizam de forma não organizada, não ordenada, então as margens têm lixo, nos espaços públicos, né, onde você tem acesso ao rio, em algumas propriedades são propriedades fechadas, então a população não tem como ter acesso às margens do rio, mas essa é uma área pública, né, uma área de atracadouro da balsa, e no entorno dela a gente vai ter essas áreas aqui onde a população no verão faz uso sem nenhum tipo de planejamento, ou sanitários, ou lugares para colocar lixo, enfim. Então, a gente vê um espaço para o lazer desordenado, né, e prejudicial, que deprecia aí toda a questão do meio ambiente. Aqui nós já temos uma foto aérea, né, que o Diogo, que tirou essa foto, me passou, a gente esteve juntos fazendo essa atividade lá em Anaurilândia. Esse é o balneário de Anaurilândia, então a gente vê os quiosques, praças, né, estacionamento, quadras poliesportivas, e essa área aqui é uma área de deck, né, onde se colocou essas barreiras por conta do vento, né, há dias em que todo o rio tem uma movimentação, principalmente no inverno, e faz com que hajam problemas nessa área de areia, que é a área de banho. Então, nós temos uma área ordenada, uma área pública ordenada para o lazer. A gente percebe, assim, que por mais que hajam a necessidade de proteção ao meio ambiente, há necessidade também de que em alguns espaços que estão degradados, possa ser planejadas atividades ou lugares para as pessoas visitarem, de modo a minimizar o impacto negativo em relação à atividade de visitação, lazer e turismo, né? Aqui é uma outra visão do balneário de Anaurilândia, né, onde a gente percebe aí um ordenamento, uma organização, com quiosques, restaurantes, etc., quadras de esporte, área de banho,
E aqui a gente percebe o balneário de Rosana, né, que já fica aqui no estado de São Paulo, onde a gente também tem uma população do Mato Grosso do Sul que visita esse lugar, né? Então, são espaços interessantes, espaços públicos, né? Tanto o município de Rosana quanto a Norilândia foram contemplados, como já disse, com essas obras de construção. E a gente percebe atualmente, né, que esses espaços aí, a partir de 1990, quando eles foram criados, o princípio era para atender a população local. Com o desenvolvimento da atividade turística, a vinda do discurso do turismo para o interior, esses espaços passam a ser também objeto de análise e de visitação turística por parte tanto dos governantes quanto das pessoas que vêm por esse movimento de sol e praia em áreas fluviais, né? Então, a gente não percebe aí não percebíamos esse desenvolvimento, mas de 1990 para cá, a gente percebe, com as alterações das políticas de turismo, a gente percebe essa movimentação no interior do estado de São Paulo, né? Aqui a gente pode observar que a população de Batayporã, né, para ela ter acesso a um desses balneários, ou ela faz esse trajeto de carro, que é 61 quilômetros, né, porque eles não têm nenhum espaço público para esse lazer de forma ordenada, ou muitas vezes eles utilizam esse trajeto aqui, né, até aqui nós temos uma estrada de chão, e aí eles pegam a balsa, atravessam para Porto São José, ou contratam embarcações particulares para que os levem até o município de Rosana, aqui no balneário de Rosana. Então, quem tem o barco, quem tem um transporte fluvial, né, faz esse passeio de modo natural. Mas a grande população do município de Batayporã e região, eles carecem de um espaço público próximo, né, do seu município, sendo que a gente tem aí uma possibilidade de desenvolver, né, esses espaços de modo ordenado, uma vez que há uma margem importante no rio e já há grande degradação ambiental por conta de uso inadequado do espaço, né? Aqui é uma outra possibilidade. Então, se o munícipe de Batayporã precisar visitar ou quiser visitar o balneário de Rosana, a gente tem aí uma quilometragem de 78 quilômetros, né, que é a distância até o balneário de Rosana. Passados 20 anos, né, então esses balneários de Rosana e a Norilândia se transformam não só em lazer para a população mais atrativos. Nós que moramos aqui em Rosana já percebemos tanto na sazonalidade quanto o turismo de massa. Então, na alta temporada, geralmente nós que moramos aqui não visitamos esses lugares, porque eles são superlotados, né? Então, a exemplo do que tem acontecido no litoral, a gente também tem essa dinâmica ocorrendo aqui nos nossos balneários de água fluvial, por conta da falta de outros espaços, né? A dinâmica de lazer nesses espaços públicos tem uma importância, né, para essas possibilidades na margem do rio, porque elas são altamente atrativos, né? E a gente tem uma mudança do paradigma, né, em que antigamente a gente falava o turismo sol e praia, já vinha uma visão do litoral, né, oceano, praias do mar, etc., etc., que agora tem se modificado em termos da organização e da concentração também desses balneários em vários lugares, não só aqui no Paraná, mas em outros lugares do Brasil também, né? Apesar da extensão das margens, né, do Rio Paraná, a gente observa que nessa raia, né, entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso, não há estudos de implementação de outros espaços públicos de lazer, né, que possam aí ser planejados, observando a questão do meio ambiente e também a qualidade de vida das populações, né, que residem nesse entorno. Essa é a minha breve apresentação, né, mas o escopo é observar a importância dos espaços de lazer aí para a população, principalmente na área pública. Ok? Obrigada.
Muito obrigada, Renata. Agradeço-lhe também porque voltei a um lugar onde estive com colegas de Presidente Prudente há uns anos atrás e, portanto, para mim também foi bom voltar a visitar esse, ainda que de forma virtual. De modo que agora passava à Catarina Isabel, a gestão da comunicação digital como fator promocional do enoturismo e dos territórios vinheteiros. Eu dou-lhe também, enfim, temos menos um palestrante, de modo que... Catarina. Olá, boa tarde. Quando quiser, pode começar. Tá, muito obrigada, professora. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, nesta versão já presencial, que é sempre bom já termos este contacto mais próximo, e para além disso ainda conseguirmos ter esta dupla versão também do online, que nos leva a outros locais que não o conseguiríamos. O tema que vou apresentar é uma parte muito pequenina da minha investigação que estou a desenvolver a nível do doutoramento. Estou a tentar perceber um bocadinho como é que funciona esta parte da gestão da comunicação, não só a nível digital, mas a comunicação no seu todo, como estratégia no seu todo, porque eu sou da área da comunicação. O gosto pelo turismo e principalmente pelo enoturismo vem um bocadinho mais e tem a ver com as minhas raízes. E esta investigação na parte do doutoramento já está praticamente concluída. Houve um tratamento de dados e uma análise muito rigorosa dos enoturismos tanto da região do Douro como da região da Beira Interior. A opção foi mesmo tentar perceber quais as diferenças entre a região demarcada mais antiga do mundo e a região da Beira Interior, que é a última região a ser demarcada. E é tentar perceber como é que estas entidades se estão a promover e qual é que é o benefício, contrariamente à apresentação da colega anterior, esquecemos o sol e a praia e vamos para as montanhas e para o que é nosso, para o território, para os nossos produtos endógenos, mas muito ligado ao vinho, à cultura do vinho e toda a envolvente do vinho em si. Em compensação com este estudo também, estou a colaborar também com o Centro de Investigação da Universidade de Aveiro, em que foi o mesmo estudo, em algumas partes, já foi aplicado à Rota da Bairrada e à Rota do Dão, entrando depois a minha parte da Beira Interior. Isto não está a dar. É para aí, para vocês. O computador. Não tá. Já foi, obrigada. A nível de enoturismo, não venho trazer definições. Muitas das vezes o enoturismo, e eu percebi-me disso, quando algumas visitas que realizei, principalmente na região do Douro, o Douro só por si já não precisa de grande promoção, já não precisa de grande comunicação. Há uma marca Douro já associada ao próprio território, mas depois o que vemos é os donos das quintas, os donos das adegas, em que temos dois opostos, digamos assim. Temos uma parte do Douro que trabalha muito o turismo de massas, em que já há muita oferta, quer para irem as pessoas às vindimas, não é só a prova de vinhos, não é ir e ter ali 4 ou 5 vinhos à nossa escolha e fazer essa degustação, e que é uniforme e é completamente massificada, chegam autocarros e fazem aquelas degustações, tanto nas caves do vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, como em algumas quintas, mas depois temos o outro balanço muito mais interessante, pelo menos pela minha perspectiva muito mais interessante, que são pequenas quintas, pequenos produtores, que literalmente não aceitam autocarros, e preferem uma pequena família, um contacto direto, e acaba por ser o que nós chamamos do turismo de experiências no seu estado puro. São experiências únicas, memoráveis e não são massificadas. O turista entra em contacto muitas das vezes com a quinta e informa: tenho 1 hora para estar com vocês e vocês estejam à vontade e façam um percurso para mim. Normalmente esses percursos
são mesmo feitos para as pessoas e é muito gratificante fazer alguns desses percursos, e eu fiz alguns desses percursos um bocadinho camuflada, não dizendo o que é que estaria ali a fazer, para tentar perceber mesmo essa parte genuína de quem está detrás dessas experiências. A nível de enoturismo, sabemos que há uns anos para cá, e é um bocadinho que vou falar, era um segmento que só estava associado à parte da agricultura e do comércio de vinho, embora o vinho, a tradição do vinho em Portugal já vem de há muitos anos, mas agora está, sinceramente, a assumir grandes passos a nível do turismo, deste turismo de experiências e dessa valorização, e a Beira Interior está agora a tentar, ao máximo, arrancar nessa grande máquina que já está no enoturismo. Vou-vos só mostrar um pequeno vídeo, que é um bocadinho da explicação o que é esta parte das experiências a nível de enoturismo. Conheça Portugal através do vinho. Embarque nesta viagem e encontre lugares incríveis, com vistas maravilhosas, de cortar a respiração. Passeie pelas vinhas, visite as adegas e descubra como produzimos os nossos vinhos. Sinta o ar da natureza, o silêncio da montanha e a brisa do rio. Descubra Portugal. Conheça a nossa história e cultura. Sinta-se em casa. Relaxe. Saboreie a nossa gastronomia. Prove os aromas dos nossos vinhos. Viva! Apaixone-se e desfrute deste país cheio de tradição. Encontre as melhores experiências de enoturismo em Portugal by Wine. Podem tirar o vídeo, podem tirar. De uma forma geral, só fazendo um resumo muito rapidamente, Portugal tem 14 regiões vitivinícolas, todas elas, isto é, temos o país por inteiro com demarcação vitivinícola, incluindo as ilhas. Em todos esses locais encontramos locais onde nos podemos deliciar com a visita às quintas, com as adegas. Não há, digamos assim, uma parte do país que tenha esquecido um bocadinho o vinho. Muito pelo contrário. O que nós acharíamos que algumas das regiões que estariam um bocadinho esquecidas estão agora a retomar essa prática e a ver aí a principal interesse nesta parte da promoção dos territórios e de aproveitamento do território em si. A nível da oferta é cada vez mais exigente, isto muito até pela própria procura, porque cada vez há mais procura. Já há neste momento uma associação, a APENO, que é uma associação de enoturismo, não está propriamente ligada a nenhuma entidade governamental, é uma associação, é uma jornalista que durante anos fez artigos sobre vinho e tinha a curiosidade do vinho, a Maria João Almeida, e ela própria criou uma associação e essa associação está a fazer, a nível nacional, de uma ponta à outra do país, esta promoção, digamos assim, do vinho. Perante este fenómeno, damos-nos muitas das vezes com
o Sr. Manuel, o Sr. Joaquim, que estavam habituados a só ir lá à sua vinha e tomar conta da sua uva, e o seu vinho era sempre o melhor de todos, nem que não tivesse qualidade nenhuma, mas agora estamos a voltar um bocadinho a dar esse valor a essa tradição, à forma como a uva é apanhada, à temperatura que a uva leva quando chega à adega, se é que vai para a adega, se não vai para a adega, se há produção própria. E principalmente os estrangeiros, uma grande comunidade do Brasil, são os grandes turistas a procurar este tipo de produto e de enoturismo. O tema do enoturismo também surge porque o próprio turismo de Portugal, há uns anos para cá, com diversas campanhas, mas principalmente uma delas, que é o ET27, que é até 2027, pretende capacitar não só esta parte do enoturismo, mas outras também, mas a aposta tem sido muito grande, há uns anos para cá, nesta parte das estratégias de comunicação, como é que nós nos projetamos, não só a dar a conhecer o produto internamente, mas principalmente como é que se leva o produto lá para fora, e nestes pequenos produtores capacitá-los, porque muitos deles não têm, nem sabem o que é internet, nem querem saber nada de internet, mas haver, por parte das autarquias, das diversas associações, uma rede de parceria em que eles próprios criam essas redes e promovem o produto e, ao mesmo tempo, fornecem depois a venda, até a própria venda da garrafa online. Porque muitas das vezes é uma das grandes situações que acontece, é o turista vem de todo o mundo, prova o vinho, gosta do vinho, leva naquela vez que está, leva umas caixas, mas não consegue ser um cliente fidelizado, porque ele, quando vai embora, depois já não consegue adquirir o produto. E está-se a apostar muito, e a associação também, essa associação, também está a apostar muito nessa parte da digitalização, por facilidade e por haver uma continuidade. A nível da estratégia do turismo, vou-vos mostrar, é só um bocadinho, é muito rápido, é outro vídeo, se fizerem um favor. Acho que era mais fácil através de vídeos. Está sem som? O turismo é o principal motor da economia nacional. Os resultados confirmam a importância do investimento e do trabalho articulado entre entidades públicas e privadas, iniciado há mais de uma década. Em 2016, alcançámos máximos históricos nas dormidas, nas receitas, nos hóspedes, no emprego e nas exportações. O turismo cresceu em todas as regiões e ao longo de todo o ano. É a maior atividade económica exportadora do país e estes resultados estão a contagiar a economia nacional. Mas já estamos a preparar o futuro com uma estratégia para o turismo em Portugal para a próxima década. A Estratégia Turismo 2027. Uma estratégia feita com base numa discussão aberta e participada. Uma estratégia que define um rumo e uma visão. Liderar o turismo do futuro. Uma visão que permite afirmar Portugal como um destino sustentável, com um território coeso, competitivo, que dá valor ao trabalho e ao talento, aberto, tecnológico e inclusivo. Um país para visitar, mas também para investir, estudar e viver. Liderar o turismo do futuro faz-nos querer ir ainda mais longe. A Estratégia 2027 compromete-se com metas que conjugam a sustentabilidade nas suas três dimensões: económica, social e ambiental. Define ainda as prioridades de atuação em 5 eixos estratégicos. Valorizar o território. Impulsionar a economia. Potenciar o conhecimento. Gerar redes e conectividade. E por último, projetar Portugal. 5 eixos estratégicos com um foco: as pessoas, os residentes, os turistas, os profissionais do turismo. Porque liderar o turismo do futuro é acreditar em Portugal e nos portugueses.
Tem que terminar, está bem, Catarina? Sim, sim, é já, obrigada. Pronto, só mesmo para terminar. Neste sentido, todas estas estratégias do turismo de Portugal, todas estas estratégias do enoturismo, cada vez mais, se não houver esta parte da digitalização, desta troca de partilha de conhecimentos entre as diversas regiões e não se quebrarem estas assimetrias, é muito difícil conseguirmos avançar e principalmente dar valor a estes territórios que tanto nos são queridos. Só mesmo para terminar, deixo-vos com uma citação que eu acho que é a fonte de toda esta inspiração. Agradeço, eu sou de Pinhel, Pinhel é cidade do vinho, os meus avós são produtores de vinho, por isso é muito querido este assunto e irei seguramente deixar alguma marca também em relação ao meu território, porque é isso que pretendo. Obrigada pela atenção. Obrigada, Catarina. Nós ainda temos, penso eu, aqui 2 ou 3 minutos, ou 4, dado que houve menos uma comunicação, e eu colocava a todos os presentes presencialmente e a todos os presentes virtualmente, se tem alguma questão a colocar em relação às 3 comunicações apresentadas. Se ninguém tem, eu tenho. Tem, professora, só um bocadinho. Professora, tem sim. aqui uma questão. Ok. Eu já agora aproveitava e pegando nas últimas palavras da Catarina em relação às assimetrias do território... Não se ouve, doutora Alexandra. Eu tiro a máscara. Pegando nas últimas palavras da Catarina em relação às assimetrias dos territórios, e dado que acho que a comunicação se focou um pouco a nível da comunicação ligada ao turismo e na comunicação, no fundo, criando oportunidades a nível dos territórios, e até por uma questão ligada à animação dos espaços. As animações, não só turística, mas aparece-me que também existe ali um pouco de animação comunitária quando se fala em todos os produtos que são oferecidos a nível das quintas. Eu gostava de perguntar à Catarina, e dado daquilo que me foi dado percepcionar através dos 2 vídeos que foram passados, como é que são feitas as estratégias de comunicação nestas 14 regiões, que eu nem sabia que havia tantas em Portugal, confesso, e talvez até por causa destas estratégias de comunicação que são aplicadas na elaboração destes vídeos. Portanto, se a Catarina pudesse dizer mais alguma coisa em relação à clarificação destas estratégias de comunicação e em que é que essas estratégias de comunicação contribuem ou não para o desenvolvimento das regiões e a não criação de tantas assimetrias, por aquilo que me é dado perceber. Tá. Ok. Foi preciso chegar ao fim para saber ligar e desligar isto. Obrigada pela questão. É assim, a nível das 14 regiões, há uma estratégia conjunta, não só pela parte do Turismo Portugal, mas depois por parte de todas as rotas que estão instituídas. Em todas as regiões há rotas, elas próprias têm uma associação, que é a Associação das Rotas dos Vinhos Portugueses, e depois cada uma delas acaba por ter, digamos assim, é quase como se fosse um nicho dentro do nicho do enoturismo. Cada uma delas depois tem uma visão diferente do próprio território, porque são todos diferentes, não é? Estamos a falar, por exemplo, a rota dos vinhos da Península de Setúbal não tem nada a ver com a nossa rota da Beira Interior e automaticamente são associados para além não só do vinho e da cultura do vinho e dessa ida à quinta e dessa animação que é muito importante também, porque muitas das vezes há o que nós costumamos falar muito em comunicação, a parte do storytelling, em que vamos buscar pessoas da própria aldeia, não é estarmos a montar figurinos, não, é mesmo a Dona Maria, que está ali na aldeia e que todos os anos, por exemplo, faz o piquenique para os senhores que vão para a Vindima. Vamos buscar essas histórias e vamos buscar essas pessoas, muitas dessas regiões,
como a parte único, da parte do mais genuíno de cada um deles. Não há uma estratégia, há algumas linhas de orientação, sim, porque eu me apercebi a nível nacional, que são transversais, mas depois cada rota, cada região acaba por se auto-adaptar ao público que a procura, mas também principalmente aos produtores. E qual é que é essa percepção por parte dos produtores? Porque nem todos eles estão de igual forma vocacionados para receber pessoas. Muitos deles ainda têm graves problemas com o público. Por exemplo, se falarmos em pessoas de língua portuguesa, se calhar aceitam facilmente, mas se por acaso arranjarmos um grupo de chineses, de outra cultura qualquer, se calhar para eles não é fácil e ainda nem têm sequer essa capacidade de conseguir estabelecer qualquer tipo de comunicação com essas pessoas. Muito obrigada, não sei se há mais alguém. Eu fiz esta questão porque a sensação que eu tive é que as duas regiões vitivinícolas que estavam no primeiro vídeo eram só o Douro e o Alentejo, não? Não, é transversal o vídeo. É transversal a nível nacional. Pode não apanhar, se calhar, ali imagens todas, mas dá-se mais destaque ao Douro e ao Alentejo, sim. E a partir do momento em que eu vejo um vídeo destes e só vejo Douro e Alentejo, se calhar, se eu estiver de fora e quiser conhecer, aquilo que me é passado é duas regiões, o Douro e o Alentejo, e há outras. Sim, não digo que não. Esta questão em relação à questão das dinâmicas de comunicação das empresas e das regiões, e em que é que isso depois as pode ajudar ou até hipotecar em termos de futuro, porque repara, a partir do momento em que eu vejo aquele vídeo, eu penso Douro e Alentejo, onde é que está Bairrado, onde é que está o Dão, onde é que está os Verdes do Minho, Setúbal, não é? A zona de Torres Novas, ali aquela zona junto a Peniche, que tem uma influência marítima e que no fundo... Sim, tem castas completamente diferentes, mesmo por essa... A natureza do vinho e a qualidade, não no sentido de ser bom ou mau, mas em termos de gosto, de prova, e tudo isso perde-se nestas... Sim, mas a nível de vídeos há inúmeros vídeos. Se calhar o vídeo que eu fui escolher aborda um bocadinho mais a região do Douro e do Alentejo, porque acabam por ser, e foram durante anos, as duas que mais se desenvolveram e que mais se projetaram e que neste momento têm mais quintas abertas ao público, digamos assim. Não quer dizer que as outras regiões não tenham. Também têm. Não têm tanto turismo como outras regiões. Mas se consultarem o site da Rota dos Vinhos, estão lá as diversas rotas e todas elas já muito bem implementadas e com muitas ofertas, para além de só, dizermos assim, muitas destas quintas, por exemplo, daqui na zona da Beira Interior, já vamos tendo alguns locais de oferta, por exemplo, propostas de enoturismo, mas ainda não temos o enoturismo, se calhar, na sua plenitude. Muitas delas ainda não nos conseguem fornecer a parte do alojamento, por exemplo. Conseguimos... Catarina, eu gostava de saber se relativamente às outras comunicações havia alguma questão que nós temos que acabar. Não há mais nenhuma questão? Não consigo ouvir. Vou fazer mais uma questão, porque são Messias. Vou passar. Ok. Então, é só reforçando um pouco a exposição da Renata, lembrando que essa região onde ela estuda... Messias, não se ouve. Põe o micro ao pé próximo. É uma região muito deprimida. O Valentim conheceu, ali nasce o movimento Sem Terra, né? Nós fomos lá. Sim. E claro, comparando com Portugal, seria um rural profundo. No entanto, com a chegada da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, ela tem que fazer, por conta das obras construídas, tem que fazer obras compensatórias e obras mitigatórias. As obras compensatórias é para compensar o impacto motivado pelo preenchimento do lago. E as obras compensatórias são esses balneários de lazer, que a Renata, como está num campus da Unesp, sediado em Rosana, ou seja, dentro da área, faz esse trabalho que eu acho um trabalho maravilhoso de resgatar e de estimular e de motivar, junto às prefeituras, toda uma prática, todo um ordenamento de território voltado ao turismo.
Então, ela começa do zero, né? Mas, de certa forma, também com o respaldo da companhia energética, pelas obras compensatórias. Então, era só isso para dizer que começa do nada para chegar a uma situação mais evoluída. Muito obrigada, Messias. Eu, de qualquer modo, não sei se há mais alguma questão. Sim, há só aqui mais uma questão, creio que é para a Catarina, certo? Eu tinha uma para o Marcos, já agora, para tu também poder aperfeiçoar. Eu questão que queria colocar à Catarina é a seguinte: ainda bem que é daqui perto, Pinhel, com certeza conhece o Conselho de Almeida. Pelo que eu saiba, o Conselho de Almeida não tem uma única quinta assim desse género. E por acaso eu também já me tinha questionado sobre essa questão, e até porque Pinhel está ali ao lado, é muito mais desenvolvido em termos de vinho. Isso tem a ver com os terrenos, porque às vezes também na nossa zona, na zona de Pinhel, de Almeida, houve muita questão de que os terrenos não prestam para nada, nem para a agricultura não valem nada. Será que isso é mesmo assim, que há bons e maus terrenos para, neste caso, vinha? E porquê será que se desenvolveu, por exemplo, mais em Pinhel e não em Almeida? Se terá alguma explicação? Obrigada. É assim, na parte de se os terrenos são bons, se não são, não serei a mais entendida porque percebo muito pouco de agricultura. A nível da minha opinião pessoal, eu penso que não será tanto pela questão da qualidade dos terrenos, porque se recuarmos à história do Douro, então nunca teríamos Douro, porque os terrenos do Douro eram péssimos e as primeiras castas começaram a ser em socalcos, em solos muito complicados, e eles próprios foram adaptados, o homem adaptou e criou a região do Douro que hoje conhecemos. Se calhar tem um bocadinho mais a ver com a parte provavelmente cultural, se calhar, digo eu, porque proximidade de Pinhel tem muitas vinhas, Figueira de Castelo Rodrigo tem imensas vinhas, e é ali uma região que está ali, no meio, em que só por si não tem. Acredito mais que será por uma questão de cultura, da própria cultura daquela região, e se calhar não tanto pelo solo, porque eu acho que o solo, se o homem quiser, a obra nasce, e o exemplo disso temos o Douro e o trabalho que os nossos antepassados tiveram no Douro. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pequena questão ao Marcos, que é, enfim, o Marcos falou num índice, num determinado número de geossítios que podem ajudar a promover. Eu tenho sempre algumas cautelas, e o passado recente mostrou-nos isso, destas grandes dependências dos territórios em relação aos turismos. E nós não somos um país apenas de turismo. E acho que devemos pensar também assim. No caso do Marcos, eu gostava de saber se na região do Ceará tem a noção de qual é a percepção das populações locais relativamente a esta questão dos geossítios, de que podem ajudar a promover alguma economia local, de que modo é que eles podem ser os primeiros a receber essa mais-valia destes geossítios, porque às vezes esquece-se muito a população local. Isto deixo para o Marcos. Depois, em relação à Catarina, enfim, eu tinha muita coisa para dizer, mas acrescento apenas que nós temos neste momento em Portugal, estamos a cometer, do meu ponto de vista, se calhar algumas incorreções, para não dizer de outra forma, porque estamos a promover a cultura intensiva da vinha em áreas que não estão preparadas para isso. E a cultura intensiva da vinha, como a cultura intensiva da oliveira, etc., acabam por degradar os solos muito mais rapidamente do que aquilo que eram as culturas tradicionais. Portanto, a palavra é muito obrigada aos três pelas vossas comunicações. Eu deixava a minha questão para o Marcos. Professora, nós estamos com alguma dificuldade, não sei se o Marcos desligou ou não conseguimos entrar em contacto, ou foi abaixo ou qualquer coisa. Portanto, ele agora já não está. Já está fora do circuito. Já está fora do circuito, exatamente. Okay. Pronto. Muito obrigada. Obrigada eu.
Pronto, sendo assim, eu renovo os agradecimentos ao Centro de Estudos Ibéricos, à doutora Alexandra, aos meus colegas que se deslocaram até à Guarda, vindos de outros lugares do mundo, e é sempre um gosto estar presente nestes painéis. Muito obrigada e bom trabalho para quem está, sobretudo os mais jovens, a fazerem trabalhos de investigação. Muito obrigada. Valentim, queres dizer alguma coisa? O Valentim quer dizer alguma coisa. Ok. Olá, Valentim. Espera, só um minuto. Un cordial saludo, María Fernanda, por las reflexiones que siempre nos haces sobre un tema de plena actualidad y que necesita de nuevas relecturas del territorio y de nuevas propuestas muy próximas a las necesidades de los pueblos y a sus recursos. Muchas gracias. Un abrazo.